Olha, Beto, eu justamente coloquei esse comentário para a gente discutir aqui hoje, né? Em razão do próprio editorial que você fez no início do programa, porque de fato nós estamos enfrentando agora as consequências dessas privatizações, né? Eu sempre, apesar de minhas posições ideológicas e políticas, eu sempre fui favorável à privatização de alguns setores, né? As privatizações em alguns setores, é, porque entendo que o governo não precisa se preocupar com tantas empresas, né? Com tantas concessionárias públicas, né? Para poder prestar um serviço de qualidade ao, ao, ao usuário, né? Mas, infelizmente, Beto, nós vamos ter que começar a rever esse posicionamento, porque agora nós estamos começando a sentir as consequências e os resultados negativos, talvez de uma privatização feita muito às pressas, né, para aproveitar um momento político, né, quando se iniciou lá no governo FHC, no final dos anos 80. Então, no meados dos anos 80, então nós precisamos repensar isso, né? Tanto as privatizações como as concessões, porque se em princípio elas pareciam e eram de fato serviços bem prestados, o aumento da clientela realmente está provocando uma deterioração, uma degradação tanto nos serviços quanto nas tarifas, ou seja, as tarifas vão subindo lentamente e vão alcançando picos, enquanto os serviços vão caindo e sendo cada vez piores, né? Sendo cada vez com prestação de qualidade baixa. Então nós temos os exemplos, né? A própria telefonia, eu mesmo às vezes fico irritado, porque eu já mudei de operadora umas 3 ou 4 vezes. Mas quando você percebe que existe uma espécie de cartel, né? Uma forma de as empresas combinarem, umas aparecem com um plano bom, você vai e muda, daí a pouco o plano bom é um tiro pela culatra, né? E aí começa outra, e assim vai sucessivamente, né? Em torno de 3, 4 empresas, que infelizmente a concorrência não existe, né? Ou seja, aquilo que poderia nos beneficiar, que é uma concorrência justa, não existe. Existe mais um alinhamento mesmo entre essas empresas privatizadas. Na questão do saneamento, nós temos o exemplo nosso aqui, quando começou em 96, por questões econômicas, isso daí dá para ser desmentido, porque o SAI, que era o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Limeira, ele era altamente rentável, eu me lembro disso, eu estava na administração pública nesse período, antes da privatização, e por anos a fio o SAI bancava toda a folha de pagamento da prefeitura, 100% integralizado, era essa folha paga pelo SAI e ainda ele tinha os lucros para investimentos. Depois veio aquela história toda de dificuldade e tal, privatizaram, veio Águas de Limeira. Por muito tempo foi o serviço mais bem avaliado de Limeira, né? Serviço público prestado por uma concessionária privada, mas hoje já também não tem aquela receptividade que tinha junto ao usuário pela elevação da tarifa e muitas vezes também pela qualidade da água e pela dificuldade, né? Nós não temos problemas, felizmente, de falta d'água aqui, porque quem resolveu todos os problemas foi a concessionária Águas de Limeira, né? Agora as empresas começam a implementar novos sistemas para evitar as perdas, que são os grandes vilões, né, do custo. Mas nós temos uma deterioração dos serviços, né, em relação ao preço que se cobra, né? E quando se troca um hidrômetro, então nem se fala, o preço praticamente dobra. E isso não é
nada de anormal. Isso daí é normalizado porque você trocou o hidrômetro que você tinha na sua casa, a conta duplica com o novo hidrômetro. Nós temos esse exemplo aqui no nosso prédio, né? Nós tínhamos um consumo de água de tal valor, agora nós temos um que praticamente dobrou, né? Então, Beto, nós temos energia elétrica, transporte público, o metrô em São Paulo, que agora está em greve parcial, né? Os trens da CPTM, né? Energia elétrica com a Enel, que causou problemas muito sérios em Paraty, com apagões de energia durante a Flip, né? Nos primeiros dias da Flip lá, que é um dos eventos literários internacionais mais conhecidos do mundo, né? Muito frequentado por grandes escritores internacionais, né? E então a gente pensa nisso, né, Beto? A gente pensa nessa deterioração dos serviços e no alto custo que elas acabam cobrando do cliente, do usuário, e nós temos também o exemplo nosso aqui, que é a Eletro. Então, nós temos que pensar nessa privatização, principalmente pelo fato dessa má qualidade do serviço que está sendo prestado agora. Ou seja, as concessionárias viraram uma mina de fazer dinheiro e de dar grandes lucros aos seus acionistas, né? E o serviço prestado acaba não condizendo com aquele valor que a gente paga, né? Os pedágios são caros, mas as rodovias estão bem cuidadas, isso a gente já percebeu, né? Existe uma diferença muito grande numa rodovia que é privatizada e em outra que não é, mas eu acredito que nós estamos pagando o preço do início das privatizações por causa da pressa em se privatizar e também por causa da crença de que o Estado mínimo é melhor do que um Estado com certa ingerência da política. Nós temos a energia elétrica, por exemplo, são as distribuidoras que causam os problemas, as situações mais graves, porque a produção ainda é a controle do governo e é uma produção da mesma forma que era quando a gente privatizou, né? Então é isso que nós temos que rever, Beto. E essa posição do Tarcísio realmente, e manter essa história da privatização da Sabesp, por exemplo, nesse momento em que os serviços das outras empresas privatizadas estão se degradando, é fora do timing político, como você disse, é fora do timing de uma maneira geral, prático também, né, Beto?